Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Seguindo mesmo a linha de desenvolvimento de John Locke, aí temos mais dois filósofos que também desenvolveram grandes partes dos seus conhecimentos lá no movimento iluminista. São o George Berkeley e David Hume, né? Eles também defendiam essa corrente empirista porque ele dizia que o conhecimento era obtido pelas experiências sensoriais e a partir daí eles são conhecidos como os empiristas radicais, seguindo a mesma linha de conhecimento que John Locke também traçava, e George Blackman e David Hume também desenvolveram esse conhecimento e essa corrente. A partir daí, o George Berkeley, né, esse filósofo inglês nascido em 1685, falecido em 1753, ele afirmava o seguinte, que o ser é ser percebido. O que significa essa frase? Que nada é, ou seja, não é a matéria que vai constituir o ser. O que ele vai remeter aí essa ideia dele, do George Black? O seguinte, que a existência das substâncias materiais fora da mente é apenas uma suposição, ou seja, uma abstração. Só podemos afirmar a existência daquilo que quando a gente percebemos em nossa mente. Por exemplo, as ideias, e essas ideias vão dar sentido ao sentido e também vai gerar as operações mentais, que logo vai dar a percepção de algo. Apenas as ideias são material de nosso conhecimento. Verdade, porque no momento que a gente, por exemplo, no momento que vocês pegam algo, ver, ouvir, cheirar, né, sentir, é porque as ideias mentais começaram a fazer essas operações no nosso corpo e a nossa mente começa a dar essa retração sobre o que realmente estamos vendo, ouvindo, sentindo, pegando. Então, tudo isso traz, né, essa questão das ideias, que seria o conhecimento, né, concreto após ser gerado realmente na nossa mente. E o filósofo, né, não vai mais além ainda, o George Beck, ele diz o seguinte, que a substância material é uma suposição, por quê? Então, ele é conhecido como empirismo imaterialista, né, o George Beckley. De acordo com ele, a sua teoria traz alguns critérios nessa sua teoria. Primeiro, ele dizia que o conhecimento é apenas uma sensação ou ideia, ou seja, nada com material. Depois ele diz que o fato da existência das ideias ou dessas sensações da mente não prova a existência de uma substância material ou corporal exterior. E também ele defendia que o conhecer algo é percebê-lo por meio dos sentidos. Olha, novamente ele coloca aí o sentido como prova de experiências e que vai desenvolver o nosso conhecimento. Deus seria responsável por todas as sensações humanas. Nossos sentidos são afetados por Deus, né? E então forma-se as ideias sensíveis. A partir daí, ele vai mais além ainda, né? George Becker, ele diz o seguinte: seguindo uma ordem divina, Deus, as ideias são suscitas, né? E vai desenvolver ao longo das leis da natureza que vai respeitar essa ordem. Então, tudo é planejado. Então, Deus faz o planejamento de tudo. E dessa forma, o filósofo ele acreditava que essa corrente empirista, como é uma corrente que traz a realidade da própria natureza como forma de entendimento do desenvolvimento desse novo homem, podia partir realmente desse entendimento que seria a formação e a abstração, né, sobre como a mente ia desenvolver essas ideias. Então, como ele colocou mesmo como Deus seria o único que poderia realmente colocar nossos planos em ordem, ele afirma que a partir do momento que percebemos algo, por sentido, a gente vai dando ordem nas nossas ideias, nossos conhecimentos. George Beckley. Já David Hume, esse filósofo, né, escocês, ele traz uma linha de desenvolvimento um pouco maior que Beckman. Por quê? Ele, nascido em 1711 e falecido em 1776, ele tinha como principal preocupação a investigação da natureza humana. Por que natureza humana? Porque no momento que estava se desenvolvendo o homem, ele estava mudando o seu perfil. Então, ele estava realmente em busca do poder, eliminando a sua própria espécie por conta desse poder, de acordo com Hume. Acreditava que uma ciência humana auxiliaria a todas as demais ciências, por todas e dependeria desse conhecimento humano. A partir daí, como ia auxiliar esse desenvolvimento humano, né?
ele pretendia esclarecer o princípio ou as leis universais que regem a vida desses homens. E a partir daí que ele investigou a possibilidade e os limites desse conhecimento, ele procurava responder à pergunta: o que é o homem pode conhecer? O que o homem pode conhecer, gente? Então, a partir daí, ele defendia o seguinte, que defendia que a investigação sobre a natureza, sobre o conhecimento humano, deveria se apoiar na observação e nas experiências. Por isso que ele traz essa corrente empirista, porque a corrente empirista é isso, é experiência ao longo do processo que vai dando realmente a tonalidade desse conhecimento ao homem, e a partir desse conhecimento que ele vai adquirindo ao longo do seu processo, ele vai estar pronto para o desenvolvimento das coisas na sociedade. E assim, a humana não deveria partir de ideias ou princípios que não poderiam ser observados. Nada que nada pode ser observado, pode ser conhecido e com segurança, de acordo com o Hume. Então, a partir do momento que a gente observa, tem certeza de algo, investiga e sabe que aquele ali é verdadeiro, a gente pode colocar isso em prática porque não vai sofrer nenhuma alteração. No momento que a gente cria dúvida, a gente tem que fazer o quê? Pesquisar. Por isso que a pesquisa é muito importante, né? Qualquer pesquisador diz que a pesquisa eleva o conhecimento da pessoa, que é isso que a pesquisa faz, vai elevar e vai te tirar aquelas dúvidas que realmente vocês, às vezes, nós temos sobre certas coisas. Então, a pesquisa nos leva a esse campo de conhecimento. E Hume coloca isso como investigação e observação para as experiências do desenvolvimento desse homem, que seria o conhecimento. Então, a pesquisa é conhecimento. Ele foi mais além também. As percepções da mente, de acordo com Hume, né? Hume define dois tipos de percepção mental, as expressões sensíveis e as ideias. As expressões sensíveis, ele coloca como são as sensações e emoções que nós vivemos de maneira realmente imediata. E são mais nítidas na vivência quando a gente começa a desenvolver nossas ideias. E as ideias são imagens ou cópias dessas impressões ao longo do nosso processo que estão presentes no nosso pensamento e nosso raciocínio. Até onde o conhecimento humano pode ir. O limite do conhecimento humano é a experiência. Então, ao momento que nós conhecemos coisas novas, vamos desenvolver realmente as ideias novas. Conhecemos apenas o que podemos verificar pelos nossos sentidos, de acordo com o filósofo. Não é possível saber com toda certeza da causa da origem e essas impressões sensíveis. Porém, ele fala o seguinte, que essas informações estão para além do nosso entendimento, pois não podemos obtê-la por meio de experiência sensível, mas sim se aprofundar o nosso conhecimento, que é isso que ele relata, o autor. Então, isso aí foi só um resumo do que a gente vai começar a tratar daqui para frente sobre esses dois grandes filósofos, George Berkeley e David Hume, né? Eles são conhecidos como filósofos empiristas, junto com John Locke, desenvolvendo um empirismo mais radical, mas trazia uma experiência sensoriais para o desenvolvimento da própria natureza humana. E a partir daí, eles são os grandes mentores do movimento iluminista, né? Todos esses filósofos fazem parte da nossa história, e a partir daí eles desenvolveram essas ideias, raciocínio e conhecimento para a gente poder entender essa interpretação desses filósofos hoje na nossa contemporaneidade. Então, fique com Deus, até a próxima, fechando com essa grande palavra aí, educação.